O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 13 de abril, nós acolhemos juntos mais uma palavra que Deus preparou especialmente para esse momento da sua vida. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja aqui hoje carregando um peso que ninguém vê. Eu sei das noites em que você deitou na cama e ficou olhando para o teto sem conseguir dormir, com o coração apertado, sem saber direito o que sentia, mas sabendo que algo dentro de você estava pedindo socorro. Eu sei dos dias em que você acordou e precisou fingir que estava tudo bem, colocar um sorriso no rosto para não preocupar ninguém, porque você aprendeu desde cedo que ser forte é não incomodar. Eu sei das vezes em que você tentou recomeçar, fez planos, reuniu coragem, deu o primeiro passo e de repente tudo desmoronou outra vez, e o medo de tentar de novo ficou maior do que a vontade de seguir em frente. Eu sei do cansaço que não é do corpo, é da alma. Aquele cansaço de carregar sozinho o que deveria ser dividido, de orar e sentir que as palavras batem no teto e voltam, de olhar para a vida e não saber mais qual é o próximo passo. Eu sei daquela sensação de estar no meio de gente e mesmo assim se sentir completamente sozinho, de estar numa mesa cheia e sentir que ninguém ali realmente te conhece. Eu sei do medo que você tem de abrir o coração e ser julgado, de mostrar quem você realmente é e descobrir que não é o suficiente. Eu sei das lágrimas que você engoliu para ninguém perceber, das perguntas que você fez a Deus no silêncio da madrugada, dos medos que você não conta para ninguém porque tem vergonha de parecer fraco. Eu sei daquela oração que você fez com tanta fé, com tanta entrega e que parece que não foi ouvida. E eu sei da dúvida que veio depois: será que Deus me ouve? Será que eu importo para Ele? Se esse é o seu sentimento, se algo dentro de você se reconheceu nessas palavras, então este Evangelho não veio por acaso, ele veio exatamente para você, exatamente para hoje, exatamente para esse momento. O Evangelho de hoje nos traz um encontro que aconteceu à noite. Nicodemos, um homem importante, um mestre em Israel, foi procurar Jesus quando tudo estava escuro. E Jesus disse a ele: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nasce do alto. Repare bem nessa expressão. Jesus não disse se alguém não se esforçar mais, não disse se alguém não merecer, não disse se alguém não for perfeito. Ele disse nascer do alto. E o que isso significa para você agora nesta segunda-feira? Significa que o recomeço que você tanto precisa não depende das suas forças, não depende da sua capacidade de acertar, não depende de você ter todas as respostas. Quando tudo em você diz eu não aguento mais, Deus diz eu te faço nascer de novo. Quando tudo em você diz acabou, Deus diz agora é que começa. Quando o medo sussurra que você já tentou demais e falhou demais, Deus fala com toda a ternura do mundo: filho, filha, eu não conto as suas quedas, eu conto os seus recomeços. E esse recomeço vem do alto, vem de Deus, não vem de você. Jesus continua dizendo a Nicodemos: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E aqui está uma verdade que pode transformar a sua vida inteira, se você permitir que ela entre no seu coração. Quantas vezes você tentou mudar por conta própria? Quantas vezes você prometeu que seria diferente, que não iria mais cair,
que não iria mais chorar pelo mesmo motivo, que não iria mais sentir aquele medo. Quantas vezes você se cobrou uma perfeição que nem Deus te cobra? Quantas vezes você olhou no espelho e disse: eu deveria ser melhor do que sou? Deus não faz contabilidade dos seus erros. Deus não fica anotando suas falhas num caderno celestial para depois jogar na sua cara. Deus não espera você ficar pronto para então se aproximar. Ele vai até você no escuro. Ele vai até você na noite. Assim como foi até Nicodemos. Nicodemos não foi a Jesus à luz do dia, cheio de coragem e certeza. Ele foi de noite, com medo, com dúvidas, com vergonha, talvez. E Jesus não mandou ele voltar quando estivesse mais preparado. Jesus não disse: volta quando tiver mais fé. Jesus o recebeu ali, naquela noite, naquela escuridão. Ficar quando o outro está perdido, ficar quando o outro não entende nada, ficar quando o outro chega cheio de medo, ficar quando o outro vem escondido de noite, sem saber direito o que procura. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que o Evangelho de hoje nos revela. Um Deus que não te julga pelo horário em que você chega. Um Deus que não mede a qualidade da sua fé pelo tamanho da sua coragem. Um Deus que te acolhe exatamente como você está, exatamente com as suas feridas, exatamente com as suas contradições, exatamente com aquela parte de você que você esconde de todo mundo, mas que Deus conhece desde sempre e ama do mesmo jeito. Sabe qual é o problema? A gente cresceu ouvindo que Deus é alguém que cobra, que exige, que pune. A gente cresceu com medo de Deus, com medo de não ser bom o suficiente, com medo de não rezar direito, de não ir à missa com frequência suficiente, de não ter fé suficiente. E aí a gente se afasta, porque quem consegue se aproximar de alguém de quem tem medo? Mas o Deus que Jesus revela a Nicodemos naquela noite, não é esse Deus. É um Deus que sai de casa para encontrar você no meio da estrada. É um Deus que não tem horário de funcionamento. É um Deus que não fecha a porta quando você chega atrasado. É um Deus que olha para você com os mesmos olhos de ternura com que olhou para aquele homem confuso, cheio de perguntas, que apareceu no meio da noite sem saber direito o que queria. Esse é o seu Deus, não o Deus do medo, o Deus do encontro. Neste momento eu quero te fazer um convite. Se essa palavra está tocando o seu coração, ative o sininho deste canal e acompanhe diariamente o Evangelho conosco. Cada dia uma nova palavra, cada dia um novo encontro com Deus. E se você puder, deixe aqui nos comentários o seu nome ou a sua intenção de oração, porque ninguém deveria atravessar essa semana sozinho. Escreva o que o seu coração precisa. Pode ser uma só palavra: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, cura, força. Escreva, porque cada nome que aparece aqui se torna uma oração e a gente reza junto por você. Eu quero te contar uma história. Dona Marlene, 63 anos, costureira em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dona Marlene perdeu o marido há 4 anos. Desde então, ela acorda todos os dias às 5 da manhã, prepara o café, senta na mesa da cozinha e antes de ligar a máquina de costura, ela abre o celular e escuta o Evangelho do dia. Ela me contou que nos primeiros meses depois da morte do marido, ela não conseguia nem rezar. Disse que as palavras não saíam. Disse que sentia uma raiva que ela mesma não entendia. Uma raiva de Deus, do mundo, da vida, de tudo. Padre, eu achava que Deus tinha me abandonado, ela disse. Eu ficava na igreja olhando para o altar e não sentia nada. Zero. Como se eu tivesse morrido por dentro junto com o Manuel. Mas aí, um dia, ela ouviu uma meditação sobre Nicodemos, sobre ir a Jesus de noite. E ela disse que chorou como não chorava há meses. Porque
ela entendeu que era isso que ela estava fazendo, indo a Jesus de noite, no escuro, sem entender nada, com medo, com raiva, com dúvida, e que isso não era falta de fé, era fé, a fé mais honesta que existe. Dona Marlene me disse uma coisa que eu nunca esqueci: padre, eu não vi nenhum milagre espetacular. O que eu vi foi que um dia eu consegui rezar de novo, e aí eu entendi que Deus nunca tinha ido embora. Eu é que estava tão no escuro que não conseguia enxergar que Ele estava ali do meu lado o tempo inteiro. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma coisa simples: conseguir rezar de novo. E às vezes é isso, às vezes o maior milagre é simplesmente conseguir levantar, respirar e dizer: Senhor, eu estou aqui. Não é ver uma luz no céu, não é ouvir uma voz, é só perceber que apesar de tudo, você ainda está de pé, que apesar de toda a escuridão, algo dentro de você ainda quer acreditar. E se hoje você está como Dona Marlene esteve naqueles primeiros meses, se você está no escuro, se você está com raiva, se você não consegue rezar, se você sente que Deus foi embora, eu te digo com toda a firmeza do meu coração: não foi. Ele está aí, no escuro com você, esperando com toda a paciência do mundo, sem pressa, sem cobrança, sem julgamento, só esperando você perceber que Ele nunca saiu. Jesus disse ainda: não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Repare bem, Jesus não diz que o Espírito funciona como uma fórmula, não diz que nascer do alto é um projeto com etapas, metas e cronograma. Ele compara o Espírito com o vento sopra onde quer. Você não controla o vento, você não agenda o vento, você não merece ou desmerece o vento simplesmente vem, e assim é a graça de Deus na sua vida. Ela não espera você estar preparado, ela não espera você ter resolvido todos os seus problemas, ela não espera você parar de ter medo, ela simplesmente vem como vento. E quando ela vem, tudo muda, não necessariamente por fora, às vezes nada muda por fora, mas por dentro algo se move, algo renasce, algo que parecia morto começa a respirar de novo. Receber essa graça é um gesto simples, não é preciso fazer uma promessa grandiosa, não é preciso ter uma experiência mística, é só dizer do fundo do coração: entra, Senhor, entra, mesmo que eu não esteja pronto, entra, mesmo que eu esteja cheio de dúvidas, entra, mesmo que eu esteja com raiva, entra, mesmo que eu esteja com medo, entra, porque eu não consigo mais sozinho, não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. O começo não vem de você, vem de Deus, e Deus não se cansa de começar, não se cansa de te procurar, não se cansa de bater na porta do seu coração, mesmo quando você finge que não está em casa, mesmo quando você tranca tudo por dentro e diz que não quer mais saber, mesmo quando você desiste de si mesmo, Deus não desiste de você. E essa é a beleza do Evangelho de hoje. Nicodemos chegou de noite, cheio de perguntas, cheio de confusão, sem entender quase nada, e Jesus não o mandou embora. Jesus não disse: volta quando estiver mais maduro na fé. Jesus conversou com ele, com paciência, com amor, com profundidade, porque é assim que Deus trata você também. Não importa a hora em que você chega, não importa o estado em que você chega, não importa se você chega chorando, tremendo, duvidando, com raiva, com vergonha, Deus te recebe, sempre, todas as vezes, sem exceção. E talvez você esteja pensando: mas padre,
eu não sinto essa presença. E eu te digo com toda a honestidade do meu coração, nem sempre a gente sente a presença de Deus, nem sempre é uma emoção, nem sempre é um arrepio, nem sempre é uma lágrima. Às vezes a presença de Deus é aquela força invisível que te fez levantar da cama hoje, mesmo sem vontade. É aquele fio de esperança que ainda existe dentro de você, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. É o fato de você estar aqui, agora, ouvindo essas palavras. Isso já é graça, isso já é presença, isso já é Deus agindo na sua vida. Graça sobre graça. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você achou que não ia aguentar, mas aguentou, tenha sido graça. Talvez aquela ligação inesperada de alguém que disse a palavra certa, na hora certa, tenha sido graça. Talvez o simples fato de você ainda estar de pé, depois de tudo que passou, seja a maior prova de que Deus nunca saiu do seu lado. A graça de Deus não é barulhenta, não é espetacular, é a graça que sustentou, que segurou, que impediu você de cair, quando tudo dentro de você dizia para desistir. Graça sobre graça, camada sobre camada de amor que Deus foi colocando na sua vida sem você perceber. Pense comigo, quantas vezes você pediu forças e sem perceber elas vieram, não do jeito que você esperava, não com fogos de artifício, não com uma voz do céu, mas vieram naquela manhã em que você conseguiu levantar, quando tudo dizia para ficar na cama, naquele momento em que alguém te abraçou sem saber que era exatamente o que você precisava, naquela noite em que o sono finalmente veio, depois de semanas de insônia. Graça, silenciosa, discreta, mas real, tão real quanto o ar que você respira agora. E sabe o que é mais bonito? Deus não te dá graça com conta-gotas. Ele não calcula, Ele não mede, Ele não diz já dei demais para esse aqui, vou guardar para o outro. Não, Ele dá sem medida, sem limite, sem condição, graça sobre graça, como as ondas do mar que não param de chegar à praia, uma atrás da outra, sem parar, sem cansar, sem desistir. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta semana como um grande projeto. Não pense nos problemas que você vai enfrentar amanhã, nos boletos que vencem, nas conversas difíceis que precisa ter, nas decisões que precisa tomar. Pense só neste momento, agora, e faça uma oração curta com as suas palavras. Pode ser assim: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra nas minhas noites sem sono, entra nos meus dias sem sentido, entra nas minhas dúvidas, entra na minha raiva, entra em tudo aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Eu não sei direito o que estou sentindo, mas eu sei que preciso de Ti. Então entra, do jeito que quiser, na hora que quiser, como o vento que sopra onde quer, só entra. Pronto, isso já é oração, isso já é fé. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de emoções fortes, não precisa de certezas absolutas, precisa só de honestidade. E se você nem conseguiu rezar, se ficou só em silêncio, saiba que o silêncio também é oração. Deus ouve o que você não consegue dizer, Deus entende o que você não consegue explicar. E para você que escreveu o seu nome nos comentários, saiba que eu rezo por cada um. E para você que está em silêncio, que não escreveu nada, que só ficou ouvindo, saiba que Deus te vê também. Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua dor, e Ele está aqui. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha.
E se hoje as forças estão poucas, tudo bem, não é sobre ter forças, é sobre deixar Deus agir nas suas fraquezas. O Evangelho de hoje nos lembrou que o recomeço não nasce da nossa vontade, mas do Espírito. Que o vento de Deus sopra onde quer, quando quer e como quer. Que Nicodemos foi a Jesus de noite e Jesus o recebeu. Que não importa a escuridão que você está atravessando, Deus está nela com você. Então, eu te peço, deixe nos comentários o seu nome e uma intenção para esta semana. Pode ser algo simples: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, paciência, fé. Escreva, porque quando a gente coloca no papel o que o coração sente, algo acontece. E aqui somos uma comunidade, uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente. Uma família unida pela palavra, pela fé, pelo desejo de encontrar Deus nas coisas simples da vida. Você não está sozinho nessa caminhada, você nunca esteve. E mesmo nos dias em que você sentiu que Deus estava ali, como o vento que sopra onde quer, invisível mas real, silencioso mas presente. Talvez você não tenha percebido, mas Ele estava na voz daquele amigo que ligou sem motivo, no sorriso daquela criança que olhou para você na rua, no raio de sol que entrou pela janela justo quando o seu coração estava mais apertado. Deus é assim, Ele não grita, Ele sussurra. E quem tem o coração aberto escuta. Amanhã estaremos juntos novamente, com uma nova palavra, com um novo evangelho, com um novo convite de Deus para o seu coração. Não falte, porque a gente sente a sua falta quando você não está aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes uma palavra no momento certo muda uma vida inteira. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera com a mesma paciência com que esperou Nicodemos chegar naquela noite, com o mesmo amor, com a mesma ternura, com os braços abertos, sempre. Ele te espera não porque você é perfeito, mas porque você é filho, porque você é filha. E um pai de verdade nunca fecha a porta para um filho que volta para casa, nunca. Pode demorar o tempo que for, pode ser de noite como Nicodemos, pode ser na madrugada, pode ser depois de anos, a porta está aberta, sempre esteve. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre cada área da sua vida. Que o vento do Espírito sopre sobre você nesta semana e te faça nascer de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.